do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 17 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, no aplicativo exclusivo também da Folha, é só você baixar, instalar aí no seu smartphone, seguir, curtir, compartilhar a gente. São 7 horas e 16 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa essa edição do Folha no Ar, como sempre, né, com a previsão do tempo. E conforme havia a previsão, teve frio durante toda a semana, quer dizer, tá frio ainda, mas teve mais frio durante o meio da semana e já agora chegando para o fim da semana, a previsão é de que diminua um pouco o frio, a temperatura volte a subir um pouco. Para Campos hoje, mínima de 15, máxima de 27, agora faz 16 graus aqui no centro da cidade. Para a gente, né, fluminense, para quem é do Rio de Janeiro, tá aí o tempo encoberto neste momento, né, área central da cidade que você vê aí, pelo Face e pelo YouTube. Para quem está no rádio, a gente mostra agora, né, para você ter uma ideia, a Ponte da Lapa, Rio Paraíba, ali a curva da Lapa também, e a parte da área central da cidade. Dá para perceber até pela imagem do reflexo do rio, na água do rio, que o céu tá nublado. 16 graus agora. Agora, para o final de semana, mínima também de 16 no sábado, no domingo 18 e a máxima de 28 graus.
7h17 com Everton Luna na bancada, hoje jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Temos o prazer de conversar aqui com a super equipe do nosso Paraesporte, que compôs lá a seleção brasileira de futebol unificado. Cedemos aqui nossos talentos para trazer a Copa do Mundo de futebol unificado. E não pensa que é pouca coisa, não. É para ensinar a esse cavalo desse Ancelotti aí como é que joga bola. Né? Montar retranca igual ele, igual... Eu falo de Ancelotti, ele fica zangado. Ele é fã de Ancelotti. Ancelotti, o quê? Parece que tinha uma reunião aí na CBF que ele não foi, né? Tava pescando. Bom... Tá de férias, é isso aí, merecidas férias, né? Trabalhou muito. João Vitor Ramos e Pedro Henrique Pascoal. Pedro tá ali. Beto, depois você volta, mostra Pedrão aí, por favor. Depois você volta com o nome dele aí. Pedro tá aí com a gente. Obrigado pela presença, Pedro. Já vamos conversar bastante, saber como é que foi lá. Sobre que foi em Paris, cara, na França, e os caras aproveitaram lá, o quê? 5 dias que vocês ficaram lá? 7 dias, só no calor desgraçado, porque lá não tem ar-condicionado, não tem ventilador, e tá muito quente da Europa, coisa que não acontecia antes. Tem hoje um problema sério, estrutural e até de saúde pública, não só na França, como boa parte da Europa, que sofre com essa onda de calor, e eles lá não têm ar-condicionado. A maioria dos prédios, ainda mais, não é nem questão de ser prédio antigo, é de não ter necessidade de ar-condicionado, porque é frio o ano todo. O verão não é tão quente como nós. Então, assim, cara, tá doideira lá. E eles depois vão contar pra gente como é que foi essa experiência. E também nós vamos conversar aqui com o Guilherme Cruz, que é técnico da seleção brasileira de futebol unificado, e o Fábio Koboski, que é o coordenador do Paraesporte em Campos. No segundo bloco eles estarão com a gente aqui, né? E a gente vai poder continuar conversando, saber como é que é toda essa estrutura, como é que foi lá a competição também, enfim. É rapidinho, só para a gente passar aqui pelo portal folha1.com.br, e aí a gente vai começar esse bate-papo aqui, mas obrigado pela presença de vocês. São 7h20 no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Nós mostramos o Pedro Henrique Pascoal. Eu estou aqui corrigindo a tempo, tá? Ninguém me corrigiu, não. Pedrão tá aí, gente. Pelo amor de Deus. Mostramos o Guilherme e agora o Pedro. Pedro Henrique Pascoal. Desculpa, Pedro. Foi falha minha aqui na hora de fazer a amostragem, que é fazer a manchete aqui. Entrei brincando com o negócio de calor, que na verdade foi brincadeira, mas é verdade. E não te mostrei na abertura aqui, mas agora tá lá. Show de bola. Não que você seja bonito, mas pelo menos tem que mostrar. Tô brincando, é bonito também. No oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região. Com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. As manchetes do portal folha1.com.br. Polícia Federal apreende 500 mil com empresário e ex-vereador de São Francisco do Itabapuana na Pelinca, em Campos. De acordo com a PF, as suspeitas são de que o dinheiro seria usado para a prática de corrupção. É destaque aqui no portal. A polícia não informou, você esteve lá, né, Everton? A polícia não revelou o nome do investigado. Então, as pessoas comentam muito aí nas redes, comentam o que quer, né? Falam o que quer. Porque a imprensa não fala o nome. Não, a imprensa não tem o nome.
Oficialmente não tem o nome. Se a gente tivesse o nome, a gente teria publicado. Automático. Eu fui à Polícia Federal ontem à tarde. Foi você o repórter do grupo que foi lá. Fui à Polícia Federal, tentei conversar com o delegado, ele estava numa reunião, não pôde me atender. Então, a gente não tem acesso ao nome. Então, infelizmente, a gente não pode fazer jogo de adivinhação, né? Então... E também tem aquela coisa, eu posso até saber o nome aqui extraoficialmente. Mas e aí, quem vai pagar o processo depois? Se eu errar, se eu não tiver bem informado. Então, como é assim, fica esclarecido, só isso. 3 médicos de Campos vão a júri popular pela morte do jovem em 2013. Fernando Yuri, de 19 anos, morreu de complicações após uma cirurgia. O uso do celular seria a razão para transferir Bacelar para a segurança máxima. A determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes. Carreta enguiça e bloqueia trânsito na 28 de março. Ela enguiçou ou agarrou ali Agarrou ela, não, né? E parece que deu atravessando a ciclovia, elas passam pela Arthur Bernardo porque a estrada de Ceramista está fechada, né? Quando está reformando ainda. E aí, aquela desnível da ciclovia ali fez a carreta agarrar o fundo ali. São carretas especiais, baixas demais, transportam cargas gigantes, então tem tudo uma configuração diferenciada e aí não consegue passar. Não é a primeira e provavelmente não vai ser a última. Até que alguém faça política de verdade nesse estado. Slake Adventure chega à 7ª edição com muito esporte em Lagoa de Cima. Após duplo homicídio em Morro do Coco, outra residência é alvo de tiros. Caso aconteceu na madrugada de quinta-feira e não houve registro de feridos. Que situação, hein, rapaz? MPRJ denuncia deputado estadual Rafael Nobre por organização criminosa. Policial Civil prende 3 suspeitos em operação contra o tráfico em São João da Barra. E por aí vai. Tiago Virgílio passa por cateterismo. Segundo o pré-candidato a deputado estadual, o tratamento irá continuar. Princípio de incêndio registrado em fiação no centro. São algumas das manchetes lá do portal folha1.com.br. Bom, 7h25. Deixa eu cumprimentar aqui nossa bancada. João Vitor Ramos. João, obrigado pela presença. Bom poder, demais poder receber você aqui. Você já trouxe a medalha, colocamos a mão na medalha aí, ó, que é medalha de campeão do mundo pela seleção brasileira de futebol unificado. Deixa eu só trazer o seu bom dia do Pedro, e a gente começa a rolar essa bola. Obrigado, bom dia e parabéns, evidentemente, pelo título, pelo campeonato. Bom dia para todos, né? É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da história, né, que a gente teve lá em Paris. Sou grato, né, pela oportunidade de representar não só a minha cidade, mas a nossa seleção brasileira. E vou contar um pouquinho, né, das experiências, que foi muito incrível, e já, né, vou trazer tudo para vocês. Beleza. Aqui, e quer saber? Nós vamos explicar o que é futebol unificado, qual é o tipo de deficiência, quem tem, quem não tem. Vamos falar sobre tudo isso. Meu caro Pedro Henrique Pascoal, cara, obrigado também pela presença, parabéns pelo título. Imagino que deve estar, né, borbulhando ainda na cabeça, no coração, ainda essa emoção de ser campeão do mundo. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Foi um sonho realizado por todo mundo aqui, né? E inclusive está sendo realizado hoje, inclusive, aqui. Então, primeiro quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversar com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa história. Bem-vindo. A alegria é toda nossa. Poxa, ainda mais depois dessa... Para mim não foi decepção com a seleção brasileira, que você não estava esperando muita coisa, né? Não tinha como esperar o quê de Casimiro? Esperar o quê de Marquinhos? Esperar o quê de Rafinha? Os caras nunca ganharam nada na seleção. E eu tenho a prova do crime, tá lá na internet. Eu gravei um mês atrás. Eu falei, essa seleção não ganha a Copa do Mundo nem a pau, Juvenal. Não tinha... Everton estava esperançoso. Cada um. Eu tenho um filho que torce para a Argentina. Eu falei que vai ficar um mês sem entrar lá em casa. Mas não tem jeito, cara.
é isso, e que bom por isso, mas assim, na lógica do que eu consigo entender de futebol, achava muito difícil, não só a lentidão da seleção, né, como o esquema que foi montado pelo técnico para... E aí eu não conhecia muito o trabalho dele, o próprio Everton conhece, falou, não, Cláudio, ele não joga para cima, ele joga retrancado. Esquece. Vocês não vai fazer com o estilo da seleção brasileira, né? Nunca foi. Pega a Argentina e bota a Argentina na retranca para você ver. Não pede para... Vamos lá, vamos dar bom dia aqui a Everton aqui pra gente começar esse bate-papo aí pra valer. Everton Luna, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, João, bom dia. Caraca, fugiu. Pedro, bom dia, Beto, bom dia, Guilherme, bom dia, Fábio. João, eu gostaria que você explicasse pro nosso ouvinte o que é o futebol unificado. Por que ele leva esse nome? Quais são as peculiaridades dessa modalidade? Sim, o futebol unificado, ele, né, como o nome se diz, ele unifica pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. No jogo de 11, no jogo normal, joga 11 pessoas, né, sem deficiência, mas no futebol unificado, joga 6 pessoas que têm deficiência, ou deficiência intelectual ou autismo, e 5 pessoas que não têm deficiência, que se chama parceiro. E eu sou um dos parceiros. E o Pedro é um dos atletas. Os atletas. A deficiência, desculpa, Everton, pode ficar à vontade, Pedro. A deficiência, ela é só desses dois campos. Isso. A deficiência intelectual, a dificuldade intelectual e o autismo, só. Nessa competição, sim. Nessa competição. Sim. Pedro, você tem qual deficiência? Porque são deficiências que a gente não percebe, são imperceptíveis. E que eu sei que para vocês é um problema, para todos nós, mas é um problema porque a pessoa... Quando vem na cabeça do comum, quem é um deficiente? Você logo pensa num paraplégico, numa pessoa... Na pior das possibilidades. Tudo bem, mas assim, as coisas hoje estão muito mais avançadas e precisam ser entendidas de maneira... E eu acho que assim, essas oportunidades são bacanas para isso também. Não só para o ouvinte, para o telespectador, como para a gente. Eu nunca tinha conversado com uma pessoa autista adulta, com mais de 30, 40 anos. Conversei sem perceber, depois, e foi aqui no programa, depois do programa ela falou comigo, falou, não, tem que ir embora porque acabou minha bateria. E aí ela explicou, eu estou ouvindo um barulho que está vindo do corredor, eu acho que vocês não devem estar ouvindo, eu estou porque eu sei que tem esse barulho lá, o barulho do ar aqui está alto demais, você falando aí também já está alto para mim. Ela era autista, então o barulho que está vindo do corredor, que ela conseguia ouvir, era o barulho do transmissor, lá no final do corredor, na outra sala, com porta acústica, tudo fechado. E aí eu fui entender, ela falou assim, para mim, eu não posso ficar numa fila 20 minutos, não é por... É muito estímulo, né? Sim, hipersensibilidade. E aí vocês explicam, você qual a sua deficiência? Então, eu tenho 2 diagnósticos. Eu tenho o autismo, grau 1, e também fui diagnosticado com as habilidades. Então, tudo que você falou para mim acontece muito comigo também, só que acontece um pouco menos. Eu vejo acontecer mais com a minha irmã, que também tem um diagnóstico, e ela sente muito mais essa questão dos sons, de estar em ambiente cheio, lotado, barulho. Então, para mim, eu consigo me adaptar um pouquinho porque, justamente, desde a infância eu tive esse contato muito grande com o esporte. Então, aquele barulho de arquibancada, aquele barulho de torcida, aquela bagunça, aquela farra toda, me fez me adaptar um pouquinho. Então, mas para mim, que tem um diagnóstico de autismo, ainda assim, hoje é difícil estar com muita gente, estar com muitas pessoas. Falar em público é muito difícil também. Então, é algo que eu treino constantemente para poder fazer e dar certo. Então, tem muitas limitações que a gente tem e ninguém percebe. Posso? Como é que é usar... a gente fala deficiência e ignorância também, peço desculpa, mas é o laudo, né? É o diagnóstico. Mas, assim, é todo um processo que a gente precisa entender. Como é que é, dentro de campo, você ter que superar... Porque, assim,
né, no convencional você já tem as dificuldades, né, João? Sim. Mas você, com sua, é uma briga interna. Trabalho dobrado. É isso. Trabalho dobrado. Tem que ser porque, como você falou muito bem, incomoda muito essas questões dos sons, barulhos, acontecimentos. Geralmente a pessoa autista ele é muito empática também. Então, você vê uma coisa, uma injustiça, a gente sente muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, ver aquilo, ter que lidar com aquilo na emoção de um campeonato, como o campeonato mundial, por exemplo, foi especialmente um pouco difícil para mim no começo, mas que graças a Deus com a preparação que a gente fez psicológica e acompanhamento psicológico, até com a equipe lá do Para Esporte também, que ajudou muita gente, a gente conseguiu lidar bem com isso. Inclusive, eles, não acho que não tem noção disso, mas me ajudaram bastante com a questão psicológica lá. Aí você vê, peraí, Everton. Aí você falou que tem a empatia, né? Aí você vê uma injustiça. Sim, cara. Aí você vê o juizão roubando pra Argentina, dá vontade. Tô brincando. Dá vontade de matar. Como o Nogueira falou bem, né, sobre a questão das peculiaridades, né, da modalidade. E ainda tem a parte esportiva, né? Sim. Que é enfrentar outros times, que é a pressão, que é um tiro curto, né? 7 dias só de competição. Então não tem muito tempo de jogar. É muito rápido, né? Foram quantas partidas? Qual foi, assim, para vocês o jogo mais difícil? E assim, qual foi a dinâmica de sair de Campos e estar em Paris para disputar um campeonato mundial? Como é que foi essa experiência para vocês, assim, em geral? No total foram 5 partidas. 3 partidas na fase de grupo, uma semifinal e uma final. E, na minha opinião, a partida mais difícil foi a partida contra a Jamaica, que foi a nossa estreia, né? Estava um pouquinho nervoso, um pouquinho ansioso. E a gente também não tinha conhecimento da equipe deles, né? A gente não sabia quem era o melhor jogador ou quem era um jogador, né, que era difícil de marcação. Mas a gente conseguiu, né, se adaptar bem, né? A gente tomamos 2-0 e conseguimos chegar ao empate, né, em 3 minutos. Se tivesse mais um tempinho, a gente virava. Mas foi uma partida, na minha opinião, foi muito difícil, mas a gente conseguiu, né, se adaptar bem, por conta também da psicologia, né? Nosso mental estava muito forte. Nossa preparação foi muito boa e chegamos lá e conseguimos, né, se adaptar às adversidades, né, e graças a Deus sair campeão. Jamaica, que inclusive era a atual campeã, né? A gente conseguiu conseguiu um empate no final do segundo tempo. Então, pra gente foi um jogo de estreia em Copa do Mundo, né? E saímos atrás do resultado e conseguir ir atrás, conseguir levantar a cabeça e ir pra cima, mesmo com o placar atrasado, foi, assim, muito fundamental para a equipe toda. Como que... E na cabeça de vocês, assim, vocês saem de Campos, aí, se prepara para estar em Paris, para encontrar com 22 outros países disputando aqui esse campeonato. Como que foi para trabalhar isso na cabeça, assim, Pedro? Cara, eu acho que toda a equipe não tinha nem noção do tamanho, da repercussão que ia ter aqui em Campos também, dessa competição. Então, como foi a primeira vez de tudo, né? A gente foi experimentando muita coisa. Eu acho que isso foi até bom, que tirou um pouco do peso da gente também, né? Disputar uma Copa do Mundo, assim... Não saber o tamanho do problema, em determinados casos, é uma boa... Né? Não, não? Até ajuda. Você vai fazer uma cirurgia, sei lá, um negócio. Não, só uma cirurgia, tá bom. Chegou lá, arrancou metade aí da... E aí? Se souber, já foi, não? É isso aí. Foi dessa forma mesmo. Comparação ruim, né? Podia ser outra comparação. Mas chegou, a gente foi vendo que não era tão pequeno, né? A gente viu um estádio gigantesco, viu várias delegações entrando lá. Delegações imensas, inclusive. Então, isso gera um pouco de baque pra gente, mas, como eu falei mais cedo, né, a preparação psicológica que a gente fez aqui foi fundamental, e acho que isso falta, inclusive, em equipes profissionais, hoje em dia. Então, fez toda a diferença. Quer falar, o João, também, sobre... O Pedro contou bem, ele resumiu tudo, né, que aconteceu. A questão psicológica nos ajudou muito também, e nos outros jogos, né, o nosso professor Guilherme, né, estudou bastante as outras equipes, então ele já deixou mastigado o que a gente precisava fazer.
Ele viu os pontos fortes, pontos fracos, né? E através disso a nossa equipe foi se adaptando, né? Por conta a nossa equipe é muito qualificada, então a gente não se prendia à formação. Um exemplo, a equipe, botar o exemplo que a gente pegou, Senegal, era muito rápido. A gente montou uma formação para anular o ponto forte deles e agir no ponto fraco, entendeu? Então, depois da Jamaica, para a gente foi mais tranquilo, porque a gente já tinha tudo mastigado, o Guilherme passou tudo, estudou a equipe adversária, então para a gente foi mais tranquilo. Destacar isso que aquele rapazinho ali, o Guilherme, ele perdeu noite de sono lá para poder conseguir entregar para a gente, de mão beijada, assim, todo o esquema tático dos caras, todas as peças que eles tinham de mais valor, né, dentro da competição. Então, graças ao trabalho que ele fez lá no off, né, na madrugada, né, não tinha muito tempo para trabalhar lá, salvou muita gente de grandes encrencas e conseguiu fazer pra gente essa medalha aí. Então... João, você explicou que a dinâmica funciona com os jogadores com deficiência e os parceiros. Sim. Como que funciona assim, ser o parceiro dentro de campo? Como que é a função do parceiro no contexto da partida em si? Sim, o parceiro, né, vou falar resumidamente, ele está ali para auxiliar, entendeu? Ele está ali para ajudar, para orientar, para, né, chamar atenção, né, organizar a equipe. E o parceiro é mais para isso, entendeu? Para organizar, auxiliar, falar assim, um exemplo, Pedro, fecha aqui, tá errado, ou Pedro, cuidar com a marcação. A gente sempre está ali auxiliando, ajudando, entendeu? Para formar a equipe e não ficar muito desorganizado, entendeu? Cara, vocês estão falando muito de psicológico. Me explica como é que é isso. Porque tem uma tese aí que muita gente está defendendo, que toda vez que a seleção brasileira foi para a Copa do Mundo de futebol masculino sem um acompanhamento psicológico, tinha um acompanhamento pré, mas lá na Copa não tinha. Acho que é por contenção de despesa, eu não posso falar o que é, porque eu não sei. Mas a ideia era essa, diminuir a delegação, enfim. Como que foi essa parte psicológica? Vocês tiveram um acompanhamento antes? Tiveram acompanhamento lá de algum profissional específico de psicologia? Tivemos dois, né? A Helena e o Ricardo. Eles acompanham a gente todo o processo, estiveram com a gente lá. Não puderam estar lá com a gente também, como você mencionou, por conta de despesas. Mas aí, no caso, justifica. Menor, uma competição muito menor. Em questão de aquisição financeira, né? Mas eles acompanharam a gente via WhatsApp, via chamada de vídeo. Então, essas conversas que a gente teve com eles lá, foram muito importantes para todo mundo se manter bem mentalmente. E aqui também, eles foram muito bem recepcionados também quando a gente voltou, porque a gente viu a diferença que eles fizeram no nosso jogo, na nossa vida. Vocês falam o tempo todo, né? Porque assim, um exemplo, a Argentina, e estou citando ela porque é ela que está na final, não é o Brasil, os caras entram primeiro na cabeça dos jogadores adversários. Eu já fiz futebol por muito tempo, o Beto também teve a oportunidade de estar na beira dos gramados aí pelo Brasil afora. O que Renato Gaúcho fazia, um exemplo, sim, assim como ele e outros tantos, durante um jogo de futebol, ele entrava na cabeça dos zagueiros, ele perturbava para além do campo. Entende o que eu estou falando? Que eu não posso falar o que ele falava. Não, mas deu para entender. Mas lembrava muito da irmã do jogador, do zagueiro, tá? Aí botava a irmã na conversa. Olha que troço doido. Era um negócio muito pesado, cara. A gente, na pré-competição, né, na nossa preparação, a gente fez um trabalho muito forte na questão, né, psicológico. Fez até uma dinâmica, né? Vou dar um exemplo, né, simples, mas foi uma dinâmica na questão do pênalti. Ficava todos os jogadores do lado falando, vai perder, e a gente tinha que bater o pênalti. Já para trabalhar o nosso psicológico. E entre outras adaptações que a gente fez, e vou dar um exemplo do que aconteceu lá. Na final, a equipe do Equador estava tentando a todo momento tirar a nossa concentração, querendo brigar, dando um soco sem bola, chute sem bola, mas a nossa equipe estava bem tranquila, bem focado, e isso não destabilizou a nossa equipe. A gente conseguiu ser campeão, jogando bonito, fazendo futebol brasileiro, né? Com ousadia, com alegria, e o nosso psicológico estava bem forte, então isso não tirou a gente do nosso foco. Vale a pena ressaltar também que essa equipe da Jamaica, Na final? Equador.
A equipe do Equador, cara, ela no jogo foi uma equipe que fazia igual o pai, se você falou, fazia. Batia, enchia o saco, atrapalhava a gente bastante. Mas foi uma equipe que, no pós-jogo, ela veio até nós para agradecer, cumprimentar respeitosamente. Então, foi muito bacana. E isso revela um pouco do espírito que deveria ter a competição toda, que é o espírito de inclusão, de espírito de estar junto, de conhecer as nacionalidades. Que a gente fala muito do troféu, do título, mas esquece que o intuito principal dessa competição inclusiva, dessa competição de inclusão, é estar todos juntos, pessoas com e sem deficiência nenhuma, trabalhando unidas em prol de um objetivo comum. Então, eles estarem lá, cumprimentarem a gente, abraçarem a gente, depois de serem derrotados por nós na final, é uma atitude que denota muito valor à equipe do Equador, essa equipe que chegou até a final também com esses valores. Não, perfeito sua fala. E é um exemplo que a gente traz de dentro do campo para fora, né, o Everton? Sim, porque o esporte profissional deveria aprender mais com esses exemplos, porque muitas vezes a gente vê o jogo descamba, né? Descamba pra porrada, descamba pra catimba mais baixa possível. Tudo bem que tem hora que é necessário, né? Mas é preciso ali, dar uma enrolada, preciso ter o espírito esportivo, que é o espírito olímpico, né? Rapaz, na pelada ali do Planaçuca, a resenha é mó barato, cara. A bola rola, parece que é decisão de Copa do Mundo. Mas calma aí, gente. Não é pancada comendo. Todo mundo tem que trabalhar no outro dia. Que às vezes até no mesmo dia. Então, vai devagar aí, gente. Quebra uma perna aqui, mas é o que você falou. Acabou o jogo. Vamos voltar pra boa, né? É isso aí. Mas, gente, aqui são 7h45. Olha, sinceramente, a gente aqui do Grupo Folha, a gente ficou muito orgulhoso. Eu vi a cobertura aqui e acho assim muito legal. Vocês já registraram, mas eu talvez assim, falo em nome da bancada, Everton também fala, mas em nome da população campista, nosso agradecimento a vocês pela luta de deixar aí o conforto, né, da casa, de enfrentar como o Pedro falou, como o João falou, e assim, o João não tem nenhum diagnóstico, mas ele é um parceiro, ou seja, está diagnosticado também, então ele tem um cuidado maior, é outra luta também, até na forma de falar, na forma de lidar, na forma de gesticular, a gente entende perfeitamente isso, e eu acho que vocês falaram muito bem. A maior prova, o maior título que vocês podiam dar para a gente é o que Everton falou. Esse modelo de inclusão e que é possível viver todo mundo bem e que todos podem ganhar. Sim. Além de vocês, assim como vocês ganharam. Parabéns, Pedrão. Parabéns mesmo. E ó, virei seu fã também. Tem que mostrar a medalha, né? Cadê a medalha? Ah, isso, Pedro. Levanta aí pra essa câmerazinha aí, ó. Parabéns. Inclusive, esse aqui a gente ganhou lá também, ó. Foi um panfleto que distribuiu na entrada do estádio. Contando a minha história. Tá em inglês, né? Aqui. Não tá em brasileiro. Mas. Ó, que legal. Pra todo mundo saber um pouquinho da trajetória. E não é porque é a minha história, é uma história que realmente tem muito a ver com o que aconteceu lá, né? Uma história de que eu sofri bullying na infância, uma história de que passei por dificuldades na escola e não sabia o que era. E que hoje, por meio do esporte, aquilo que salvou a minha vida, efetivamente, consegui estar conquistando uma Copa do Mundo aí e estar discriminado aqui nesse panfletinho. E seus pais? Ah, cara, ficaram muito orgulhosos, cara. Meus pais, família... Eles apoiaram muito. Liguei para eles todo dia de lá, para poder contar as novidades. Legal. Ligava de madrugada, porque o fuso horário é diferente, né? Mas ligava e eles atendiam animados, né? Aquela cara de sono, mas sempre animados. E foi muito bacana ter o apoio deles e chegar aqui e poder abraçar eles de novo e colocar a medalha no peito deles. Foi uma emoção. Pô, legal. Muito bom, parabéns. João, e aí, como é que foi você também? E parabéns, cara, parabéns. É o que eu falei e repito, você também não deixa de ter a sua contribuição especial para além do futebol. Você joga qual posição? Nós não falamos. Lateral esquerdo, lateral direito. E aí, 2 laterais e nós não temos mais lateral no futebol mundial. Inventaram isso agora. Ou pelo menos no Brasil não tem, né? O que tinha machucou, o Wesley, né? Foi desconvocado, tadinho.
Caraca, você é lateral esquerdo e você é lateral direito. Ai, Mas não é aquele lateral Coca-Cola, não, né? Não. Chega no meio de campo, perde o gás. Não. Olha lá. Esse aqui, cara, tava machucado, com a coxa com uma bola desse tamanho e correndo igual um maluco lá, atacando, defendendo. Tem também o lateral caçamba, né? E só joga pra trás. Tem os memes de internet. Aí, e você tava machucado, João? Sim. de Machuquei quê? na competição. Durante a Tomei competição. uma pancada na coxa. E como a competição é tiro curto, não tive... Tostão não, né? Foi pancada Não, foi mesmo. pancada. E não tive como recuperar. E foi como o brasileiro vai, né? Na raça. Não Sim. subia escada, mas corria 2 km. Incrível. Impressionante. Isso aí que esse apadrinhado dele aí tem que entender, esse tal de... Como é que é o nome? Ancelotti. Ele tem que entender isso, que o brasileiro joga, se for preciso, com a perna só. E ele tirou esse brilho, tirou essa garra, essa força, né, da nossa seleção. Vocês viram, né? Dá quem amanhã? Domingo. Amanhã também tem, mas não vale nada. Amanhã é França e Inglaterra, né? Que vão decidir o 3º e 4º. Eu acho que vai dar pra nós. Vai dar. Amanhã. Mas e no domingo, Espanha e Argentina? Pra Espanha e Argentina, cara, a minha consciência diz que vai dar Argentina, mas o meu coração quer muito que dê Espanha. Muito bom. Bom, moleque. Não, tô falando pra você. Você falou que você tem problema por conta do diagnóstico de falar em público. Tá doido, esquece. Esquece. Tá melhor Não é aí. Casé TV, não, mas esquece. Muito bom. Tá melhor do que nós tudo aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom, parabéns. E João também, outra fera também. E aí dá quem, João? Amanhã e domingo, na sua opinião, nessa decisão de Copa do Mundo aí? Amanhã da França. E no domingo, cara, vai ser um jogo difícil. Então a gente tá torcendo porque a Argentina não seja campeã, mas, né, eu acho que vai dar Argentina. Eu acho. Mas, ó, infelizmente, vocês estão... Eu tô com o mesmo pensamento de vocês. Eu tô contra, mas a gente já sabe que o problema é grande. Esse aí não tem como. Não tem como não saber do tamanho do problema antes. Né, que foi o tamanho da competição que vocês citaram. Parabéns pela medalha. Obrigado. Também, João. Sua família ficou como? Nossa, família polvorosa, todo mundo feliz. Caramba. Foi uma emoção muito legal. grande, né? Um sonho de criança, né? Representar. Vocês são namorados? Tem namorado? Sim. É casado? Tem noiva. Noiva. Eu não namoro, não. Aí, faça ideia, gosta de ir lá depois que veio da Copa do Mundo. Aí, ó. Esquece. Tá fazendo fila. Direct tá cheio. Olha lá, gente, é muito bom, cara. Eita, Você gosta, né, Nogueira? Tempo bom. Cara, ó, muito bom receber vocês. Obrigadão. Bom mesmo, de coração e, sobretudo, feliz porque, assim, aquela história, né? Diz que santo de casa não faz milagre. Mas que bom que vocês fizeram e o melhor é que a gente está sabendo reconhecer. Eu vi aqui todos os canais, né, de notícias de campos registraram, viu o Globo Esporte, CNN, as grandes emissoras também aí do país registrando e dando o ineditismo dessa vitória, né? Muito legal. Parabéns. Everton, fecha com eles aí e vamos para o intervalo. Muito obrigado, parabéns. Pô, foi um título que a gente, lá na Folha, a gente estava todo dia recebendo informações e cada vitória a gente comemorava, falava, caraca, eles avançaram. Pô, chegaram à final, foram campeões. Vocês andaram em carro aberto na cidade, não é pra qualquer um não, cara. Todo mundo buzinando. Mas e o calor lá, vocês não falaram, hein, cara? O calor, cara. Eu, por exemplo, dormia com toalha molhada em cima do meu corpo porque era Muito calor. quente. Os prédios na Europa, me perdoe quem não sabe, mas não tem ar-condicionado. E não é por ser velho, é porque são, evidentemente, climas diferentes da gente aqui. Não só isso, não tem ar-condicionado, mas também tem uma arquitetura toda planejada para armazenar a temperatura, aquecer a temperatura lá dentro. Então, no verão, é um inferno, mas no frio é bom porque funciona. Dá uma No segurada, verão, segura todo o calor lá dentro. Boa, ainda tem essa arquitetura que... Pra jogar atrapalhou muito o calor? O calor não atrapalhou para jogar, mas eu acho que atrapalhou para descansar. Descansar. O descanso foi muito prejudicado por conta dessa temperatura elevada no quarto.
Rapaz, a recuperação de um atleta, a alimentação, mas o sono, né, professor? O sono é tudo. Eu sei bem, pô, sou atleta. Eu sei. Atleta de Alcova. Tô sabendo. Cara, mas mais uma vez, parabéns para vocês. 7h52. Vamos continuar falando do mesmo assunto, até porque com a gente aqui, além do Guilherme Cruz, que é técnico da seleção brasileira de futebol unificado, tá também o Fábio Koboski, coordenador do Para Esporte, para a gente entender a outra parte, a parte burocrática, como é que foi, quem bancou a seleção, foi o CBF, não tem CBF, como é que esse processo todo para reunir, né, esses atletas, como é que foi a escolha também, enfim, todos esses detalhes no próximo bloco, agradecendo aqui aos atletas João Vitor Ramos e Pedro Henrique Pascoal. Parabéns aí para vocês. 7h53. Abraço. A gente volta já com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, com apoio de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região.